Olá, gente querida do coração verde e amarelo, em mais uma edição, o seu jornal e as notícias do Brasil, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro, edição do Dia do Amigo. Portanto, deixamos aqui nossa imensa alegria, gratidão e carinho a tantos amigos que estamos fazendo de norte a sul, de leste a oeste do Brasil e até no mundo diariamente. Não esqueça de nos contar através do seu comentário de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você nos assiste. E participe do chat ao vivo. Lembramos sempre, confira se o sininho de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. E na semana que deve ser marcada pelo envio ao Congresso da primeira fase da reforma tributária do Ministério da Economia, ministro Paulo Guedes, e enquanto se prepara para sair do isolamento, ainda com agenda restrita, mas se recuperando com sucesso da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro teve compromissos por videoconferência nesta segunda, dia 20, com o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, e com Jorge Antônio de Oliveira, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. O governo que prometeu enviar ao Congresso na terça-feira a sua proposta de primeira fase da reforma tributária, que voltou a ser discutida agora então no Congresso, embora ainda haja uma queda de braço entre Câmara e Senado. E agora então o recebimento dessa reforma, primeira fase do Ministério da Economia, entregando ao Congresso. No domingo, dia 19, gente, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro realizaram mais um momento pacífico, manifestações, sobretudo em Brasília, com forte presença de cristãos. O presidente Jair Bolsonaro prestigiou como pôde por alguns momentos e voltou a criticar o projeto de lei das fake news, mais conhecido como PL da censura. Bolsonaro elogiou a mídia livre, dizendo que ela ajudou em sua eleição e garantiu que, se porventura a censura passar na Câmara, o que ele acredita que não vai acontecer, ele fará uma boa análise de veto. E depois de cair e bater a cabeça, o presidente do STF, Dias Toffoli, já está de pé. A assessoria do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, informou que ele foi internado em um hospital de São Paulo no domingo, dia 19 de julho, para observação. E de acordo com as informações iniciais, Toffoli sofreu um acidente doméstico, feriu a cabeça e precisou ser submetido a exames de raio-x. Depois, a informação de que o ministro passa bem, retornou às atividades normalmente, iniciando a semana com o cumprimento de despachos administrativos por videoconferência, de acordo com as atribuições do período de recesso do Judiciário. E como vimos nos últimos anos, os governos petistas ficaram marcados por problemas de corrupção, muitos em estatais, com casos como o Petrolão, por exemplo, entre outros. Lula, em mais uma de suas participações por aí, em poucas palavras, voltou a causar polêmica ao criticar o desejo de Paulo Guedes em privatizar empresas do governo e reduzir o tamanho do Estado. Menos Brasília, mais Brasil, né? A preocupação de Lula é que, se privatizar tudo, ele diz o seguinte: aonde que vamos arrumar dinheiro? Foi isso que Lula disse. Se privatizar todas as empresas estatais, aonde que vamos arrumar dinheiro? A frase remeteu brasileiros ao tempo em que o PT, partido do ex-presidente, arrumava dinheiro para a companheirada, campanhas, enfim, nas estatais e em propinas relacionadas. E enquanto em governos anteriores as doações eram feitas a alguns companheiros poderosos, conforme mostrou o Petrolão, né? Agora a Petrobras está ajudando quem precisa. A Petrobras e a sua subsidiária Liquigás doarão 10 mil cargas de botijões de gás de cozinha de 13 quilos para comunidades em situação vulnerável que foram atingidas pela pandemia do novo coronavírus. As doações serão feitas a comunidades de todo o país. A entrega dos botijões será feita em parceria com a rede de revendas da Liquigás e, de acordo com o diretor de Relacionamento Institucional da Petrobras, Roberto Ardengi, o objetivo é ajudar
famílias que estão enfrentando dificuldades durante a pandemia. A companhia informou ainda que já destinou mais de 30 milhões de reais em doações para contribuir com o enfrentamento da Covid-19. Além do gás de botijão, ela está doando combustível para ambulâncias, veículos de transportes de médicos e geradores de hospitais públicos e filantrópicos. A previsão é doar até 3 milhões de litros de combustível. Uma bela diferença, um valor significativo, ao invés de ir para a corrupção, está ajudando o povo brasileiro, exatamente aqueles que mais precisam. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, informou que foi infectado pelo novo coronavírus. Em mensagem no Twitter, o ministro explicou que os primeiros sintomas começaram ainda no dia 16 de julho e que na sexta passou por exames e o resultado, segundo ele, saiu com o novo coronavírus detectado. Desde a sexta-feira, ele está seguindo um protocolo de azitromicina, ivermectina e cloroquina. E, segundo ele, já sentindo os efeitos positivos. Estou bem melhor em isolamento e sigo o trabalho de casa. Boa semana a todos nós, disse ele, Onyx, na postagem. Outro ministro que informou estar com coronavírus é o ministro da Educação, recém-possado no cargo, Milton Ribeiro. Já estou medicado e despacharei remotamente, disse ele em suas redes sociais. Enquanto isso, não para o debate sobre o uso da hidroxicloroquina em protocolos que estão sendo adotados por médicos brasileiros em hospitais em vários municípios do país, depois da repressão feita por algumas organizações, a imprensa extremista e até pelo Ministério da Saúde, antes do presidente Bolsonaro colocar o general Pazuello por lá. Alguns estudos publicados em com supostos resultados negativos para o uso da cloroquina foram novamente denunciados como fajutos, enquanto resultados positivos estão ainda sendo ignorados pela esquerda, pela imprensa extremista e por algumas autoridades da área. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro tem sido criticado por eles por ser um entusiasta da associação do medicamento hidroxicloroquina a outros, embora tenha deixado claro que quem decide é o médico. Agora, a Associação Médica Brasileira, AMB, defendeu a autonomia dos profissionais de saúde para receitarem a hidroxicloroquina para pacientes infectados com o coronavírus. Em uma nota pública, a diretoria da AMB vê motivação política nas críticas ao medicamento. Há um risco de legado sombrio para a medicina brasileira, caso a autonomia do médico seja restringida, como querem os que pregam a proibição da hidroxicloroquina. Apesar de admitir que não há, por hora, estudos seguros, robustos e definitivos sobre a questão, a associação diz ser importante lembrar que o uso não previsto na bula de medicamentos é consagrado na medicina, desde que haja clara concordância do paciente. A AMB ainda alertou que muitos sairão da pandemia apequenados, principalmente médicos e entidades médicas que escolheram manipular a ciência para usá-la como arma no campo político partidário. E a AMB acrescentou: não podemos permitir que ideologias e vaidades de forma intempestiva, alimentadas por holofotes, nos façam regredir em práticas já tão respeitadas. Não se pode chamar por ciência e adotar posicionamentos embasados em ideologia ou partidarismo, ignorando práticas consolidadas na medicina. Isso é um crime contra a medicina, contra os pacientes e, sobretudo, contra a própria ciência. E ainda sobre isso, embora com a controvérsia de quem não aprova um produto, uma vacina oriunda da China, o Aeroporto Internacional de Guarulhos recebeu o avião carregado com lotes da vacina chinesa contra a Covid-19. As doses serão encaminhadas para o Instituto Butantan em São Paulo, que já está autorizado a começar os testes em voluntários. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou o Butantan, em parceria com a farmacêutica Sinovac Biotech, a iniciar a fase
3 dos ensaios clínicos para testar a segurança da vacina em humanos. Os voluntários são profissionais de saúde que trabalham no atendimento a pacientes infectados com o Covid-19. Segundo o diretor do Instituto, o diretor Dimas Covas, a plataforma de triagem para os testes clínicos da vacina chinesa contra a Covid-19 registrou quase 1 milhão de candidatos. Agora, gente, não importa de onde venha, a vacina é crucial para que possamos ter um passo para